todas e todos. Hoje a gente tem a alegria de ter aqui conosco a professora Lia Weiner-Schuckmann, professora do Departamento de Psicologia Social da Universidade Federal de Santa Catarina. A Lia tem um longo percurso em estudos no campo da psicologia social, em torno da questão do racismo, em particular os estudos que foram pioneiros no campo da branquitude no Brasil. E hoje a ideia é conversar com a Lia sobre o trabalho dela. Foi um trabalho de pós-doutorado, feito no Departamento de Psicologia Social da USP, sobre famílias interraciais, né? A questão da presença do racismo, dos seus desdobramentos, o impacto e a maneira como isso é dinamizado no interior de famílias interraciais. Desse trabalho resultou um livro chamado Famílias Interraciais, Tensões entre Cor e Amor, e é sobre esse trabalho que hoje a gente está aqui para falar com a Lia. Lia, então, obrigadíssima por estar aqui, acho que é uma contribuição muito valiosa para esse portal, Papo de Família, e então te convido a começar a falar sobre essa pesquisa e, enfim, os desdobramentos dela nesse livro. Bom, primeiro agradeço o convite, uma felicidade para quem está escutando aqui a gente, né? Essa pesquisa, ela é de uma parceria nossa, né? Porque foi a professora Belinda que me orientou nessa pesquisa, o que foi muito interessante porque eu não sou do campo do estudos de família, mas sou do campo do estudo da psicologia e das questões raciais. Então acho que foi um encontro muito interessante, né? Que eu consegui pensar a partir da ideia de dinâmicas, né, na família. Então também já queria agradecer aqui publicamente por ter tido essa oportunidade. É interessante, né? Porque de fato acho que é um encontro entre saberes que foi extremamente fértil para pensar esse fenômeno, né? Para pensar esse tema, é verdade. Sim, e o interessante é que eu vou contar um pouco como que ele surgiu. Eu tinha feito uma pesquisa sobre branquitude, né, no Brasil, e pensando que foi meu doutorado, mas quando eu apresentava a pesquisa para as pessoas, muita gente vinha falar comigo, aquela coisa de vir falar no final de uma palestra, e começava a contar alguma experiência do impacto da ideologia do embranquecimento, ou na própria vida, e como que isso impactou a família, das famílias interraciais. E eu que tinha uma certa ingenuidade, que achava assim, sei lá, que a família era um lugar de proteção, eu achava que o primeiro encontro das pessoas com o racismo era fora da família. Ou seja, na escola, no mundo, e que a família tinha, né, de alguma forma, um lugar de proteger. Bom, infelizmente eu estava muito enganada. Mas, de tanto ir ouvindo relatos, eu fui pensando que talvez, né, se há algo que pudesse ser pensado, é como que a raça produz dinâmica nas famílias. E aí, se você for pensar, para a gente é óbvio que classe social produz dinâmicas na família, né? Quem tem mais dinheiro meio que decide mais, né? As pessoas vão morar ou preferem morar no lugar que é o bairro da pessoa, da família mais rica. Várias coisas vão acontecendo nas dinâmicas familiares a partir das categorias de classe e gênero, enfim, as divisões de trabalho, o trabalho doméstico. E aí, como raça é uma categoria da estrutura social, parece hoje, depois que eu estudei, que é óbvio que ela vai produzir dinâmica nas famílias, né? E vai ter dinâmicas. Mas quando eu coloquei lá famílias interraciais e psicologia, não tinha trabalho sobre o assunto. Tinha da antropologia, tinha alguns poucos, mas sobre famílias interraciais. E veja, o Brasil tem 33% de famílias e de casamentos que se declaram de interraciais. Não é um número pequeno. E a gente tem uma população que 56% da população brasileira se autodeclara preta e parda, né? Pensar que dificilmente tem uma família negra ou de pessoas que não tem um branco na família.
Na família de brancos tem muitas sem negros na família, né? Porque também aí vai pensar a classe. Mas nas famílias negras de classe C e D, dificilmente não tem um avô, alguém branco nessa família. Então, algum impacto, né, deve ter. Lia, eu tenho vontade de não perder um gancho do que você está dizendo, que eu acho que é muito importante, que é essa coisa da ausência de trabalhos, né, no campo da psicologia brasileira, lidando com essa realidade, né? Talvez, não tanto talvez sobre racismo, talvez você possa dizer, né, do que você encontra em termos de trabalho no campo da psicologia brasileira. Eu sei que você fez uma parceria importante, né, com o professor Alessandro Santos, na USP, fazendo esse levantamento, né, sobre trabalhos no campo da psicologia, mas é interessante, quer dizer, nem sei se interessante é a palavra, mas quando a gente pensa em termos de psicanálise, né, porque eu acho que você me procurou também bastante para utilizar das ferramentas da psicanálise da família para pensar essas dinâmicas familiares, né, como é que a raça funciona dinamicamente, né, que impactos tem, como que ela, né, mobiliza, né, tensões entre cor e amor, né. É surpreendente que nesse país, com esses dados que você está trazendo, né, esse número de famílias interraciais, né, o número de pessoas que se autodeclaram negras ou pardas, né, você tem uma lacuna enorme em termos de uma produção, por exemplo, psicanalítica brasileira, né, sobre o tema do racismo, né, sobre as reverberações, né, do ponto de vista das dinâmicas psíquicas ou interpsíquicas ou familiares, né. Eu acho que muito recentemente, né, algumas psicanalistas negras, né, começaram a produzir nesse campo, acho que anos 80, acho que começa mais ou menos, né, e no campo de estudos da família eu acho que o teu trabalho é pioneiro, né, então queria um pouco só pontuar isso, né, acho que é pioneiro, né. Então, isso que eu fiquei impactada, porque esse trabalho tem uma reverberação bastante diferente do trabalho meu sobre branquitude. Parece até a ideia de público e privado mesmo, porque eu recebo muito e-mails pessoais, assim, muitos, de pessoas que leram e que entenderam a própria vida. Então, o impacto, assim, numa vida privada, subjetiva, do lugar da família, que eu recebo, é muito maior do que o livro sobre branquitude. E eu sou chamada para falar sobre branquitude, muito pouco para falar sobre família. Mas as pessoas me escrevem falando do impacto do livro sobre família na vida delas, assim. Mas são impactos, assim, muito grandes. Tipo, levei para minha analista, li o livro em casa, dei um para cada pessoa da minha família para a gente se entender. São muitos relatos, assim, então acho que é bonito de ver. É bom de ouvir também. É bom de escutar. E aí, quando eu fui fazer a pesquisa, eu ainda tinha uma esperança que a família, mesmo sabendo dessas vivências, ela fosse um lugar que a raça ficasse quase que nesse encontro do dia a dia, do cotidiano, que essa determinante social tão forte nas desigualdades, mas que ele ficasse um pouco suspenso no encontro entre duas pessoas, entre mãe e filho, avó e neto, muito ainda, né, pensando uma coisa do amor e do cuidado, né, como um lugar de suspender a raça. E realmente suspende a fala sobre o assunto. O que eu cheguei a entender? As pessoas não falam de raça na família dela como uma dinâmica como algo que possa produzir desigualdade, tensões. Mas elas não param de falar de raça nas famílias interraciais. O tempo todo, de diversas formas e de diversas violências que vão acontecendo, sem que isso seja anunciado como uma questão racial. Então, o que é interessante? Que nessas famílias já foi difícil fazer a pesquisa. Eu não sei se você lembra que eu fiquei 4 anos fazendo esse pós-doc. Não foi um pós-doc de 1 ano, como costuma ser. Foram 4 anos porque era muito difícil que as famílias se reunissem. Porque às vezes um filho já saiu, o outro filho não estava em casa.
o pai não queria falar, se reunissem para escutar uma pesquisadora e perguntar de um assunto que eles não falavam entre eles. Então, a maioria das famílias que eu entrevistei, a primeira vez que eles falaram sobre raça foi na frente de uma pesquisadora. Então, isso já foi, acho que, um impacto, assim, deles terem que... E aí, eu acho interessante que o sentido que foi se dando, não era que era produzido... eles já haviam produzido um sentido sobre como raça funcionava naquela família. Eles iam falando e produzindo esse sentido nessa interação. Uma reflexão. E aí, o bom, que acho que foi você que me deu, né, essa questão, que para entender as dinâmicas eu ia ter que entrevistar todo mundo junto, que não adiantava eu escutar uma pessoa sozinha, porque eu não ia entender a dinâmica da família. Então, algo que ficou bastante interessante é que quase todas as famílias tinham alguém que decidia a heteroidentificação racial de todas as pessoas da família. Veja. Então, o primeiro capítulo, que chama Minha Mãe Pintou Meu Pai de Branco, que eu vou trabalhar o conceito, né, da psicanálise de negação, é que muitas famílias, e isso se reproduziu em quase todas as entrevistas, negavam a possibilidade do negro ser negro. E aí acho que a psicanálise me ajudou muito a pensar que só é possível negar algo que se sabe, né? Não é uma denegação. As pessoas sabem que ele era negro, né? Que o pai... Só que elas iam inventando formas de negar isso. Então, uma primeira família que eu entrevistei, e eu cheguei nela pelo filho, que se autoclassificava como negro, visivelmente hétero, a gente também heteroidentificava ele como negro. E quando a gente foi entrevistar a família, a mãe falou assim, aqui ninguém é negro. Então, se não fosse ele se autoclassificar como negro, a gente também não chegaria numa família como ela. Se eu tivesse chego nessa família pela mãe, não seria uma família interracial. Porque alguém precisava se classificar como negro e outros como branco para poder se construir como uma família interracial. Isso quer dizer que as famílias com as quais você conversou, todas elas tinham pelo menos alguém na família que reconhecia essa interracialidade. Sim. Alguém reconhecia que tem brancos e tem negros. Mas ainda que isso tivesse em disputa. Em disputa e que não coincidisse. Então, essa primeira família, quando eu entrevistei, eu perguntei assim, foi uns 13 minutos, eu lembro que eu calculei, para a gente se entender, entre o pesquisador e a mãe da família, que também era avó, do que se estava se falando ali. Porque eu perguntei assim, vocês já sofreram racismo? Ela não entendeu a pergunta. Porque como ela considerava a família inteira branca, ela não entendeu a pergunta. Mas ela disse o seguinte, quando a Maria, que é a filha dela, engravidou, e o namorado era um rapaz muito escuro, eu fiquei muito preocupado como é que ia nascer a Joana, que é a neta. Mas aí quando ela nasceu, a gente viu que ela nasceu clarinha, e aí a gente se apaixonou. Olha a frase. A gente viu que ela nasceu clarinha e aí a gente se apaixonou. Só que ela falou isso na frente da Joana. E olhando a Joana, que é a neta, é uma mulher que nenhuma pessoa no Brasil teria dúvida que é negra. Porque tem umas pessoas que, né, que estão num limiar tal. Mas ela não. Claro, as pessoas nascem claras e vão escurecendo. Isso é algo que acontece. E o impacto disso na neta é o seguinte, ela sabia que para ser amada ela tinha que ser clarinha. Então, quando eu pergunto para ela, e para você, o que você se considera? Como se você se classifica? Ela fala, olha, eu não sou, eu sou meio a meio, eu não sou negra mesmo, porque eu gosto do meu cabelo liso, né, alisava o cabelo, eu não gosto de samba. Ela ia negando tudo que está relacionado socialmente com aquilo, como aspectos, né, ligados à negritude, e ia se associando ao ser branco. Mas o cálculo que ela faz é que para ser amada eu tenho que ser branca, porque a frase desde pequena que ela escutou é... E aí essa mesma mãe fala o seguinte, que o filho
nunca foi negro. Ah, ele nunca foi negro, ele começou a ser negro depois que ele foi para a universidade, essa coisa aí. Então, ela ia negando a possibilidade das pessoas se considerarem negras. Sendo que o impacto fora daquela casa é que as pessoas são vistas como negras daquela família. Dificilmente não são, né? Acho que a mãe ela pode ser vista como parda, a filha Maria nasceu mais clara, mas todas as pessoas não. E o que é? Há várias formas de negar a negritude da pessoa negra nas famílias interraciais. Então, teve uma pessoa que falou o seguinte: o meu marido, ele é negro, mas ele estudou, ele trabalhou, ele é um negro diferente. Um negro diferente. E olha a mágica, mais ou menos, que a pessoa faz. Para ela amar a pessoa, ao invés dela, né, retirar os estereótipos sobre o grupo, ela retira o sujeito do grupo e mantém todos os estereótipos sobre o grupo. Então, a pessoa que eu amo é um negro diferente, mas os negros são aquilo. Ou seja, o afeto não impede o racismo, porque a pessoa faz um cálculo cognitivo que é próprio do preconceito, que é retirar aquele que se ama do grupo, achar que ele é diferente e manter todos os estereótipos sobre o grupo. Como acontece em outros grupos que sofrem preconceito, né? Mas isso é importantíssimo, né, para tentar entender assim esse mecanismo de como é que essas coisas funcionam, né? Eu acho que é bem interessante isso que você está trazendo, né? E outra coisa que eu acho que é interessante a partir da tua fala, Lia, é que é um silenciamento, né, sobre um aspecto visível e evidente, né, que é diferente de outros silenciamentos em família, né? Por exemplo, é muito comum que em família se silenciem aspectos ou acontecimentos históricos, né? Então, uma situação de alguém que passou por uma situação de guerra, ou alguém que passou por uma situação de violência sexual, e isso é silenciado não de uma maneira que não deixa evidências, mas são evidências às vezes mais difíceis de captar. Mas é interessante nesse sentido, né, de que aquilo que se silencia ao mesmo tempo está tão evidente, né? Porque quando você diz, não, mas qualquer pessoa no Brasil diria que essa moça é negra, né? Então, o esforço enorme, né, para essa negação, né? É um esforço tão grande que nessa mesma família, veja que não é a cor que é uma questão, por isso que cor e raça, mas aí teria que desenvolver por muito tempo, não é a mesma coisa. Ela arranjou uma forma de negar a negritude e os estereótipos sobre o negro, ligado aos estereótipos sobre a África, dizendo que o filho é o árabe da família. Eu lembro disso. Então ela fala assim, não, mas ele é árabe, só que não tem nenhum árabe naquela família, é uma família da Bahia, que o ancestral é descendente, né, de africanos, mas não é a cor que incomoda, é a origem que aquela cor remete. Exatamente para mostrar como a ideia de origem, né, ligada, né, à ideia de africanos, escravidão, é o que marca. Porque se a pessoa for da mesma cor, só que for árabe, não seria um problema. Então, ele virou o árabe da família. E aí, tinha uma outra família que ela negava, não que a pessoa tenha aquela cor, mas que ela poderia desenvolver a negritude, uma negritude positivada, um orgulho racial. É como assim, você já é negro, não me venha com negritude, entendeu? Você pode ser dessa cor, mas que a civilização branca esteja em você. Então, a Juliana, ela ia na casa da avó, que era mãe paterna, porque o pai era negro, e quando ela ia na casa dessa avó, essa avó ela fazia tranças, era uma mulher que faz tranças de cabelo, na tradição no bairro, que é um bairro negro em São Paulo, e ela era, inclusive, a transista da família e do bairro. Então, ela voltava da casa da avó sempre com tranças. E a mãe tirava muito rápido as tranças e falava assim,
você já está quase virando uma pessoa clara. Se você ficar com trança, você vai ser, obviamente, uma pessoa negra. E ela cresceu ouvindo que ela não podia ouvir, usar roupas coloridas, brinco grande, cabelo trançado, que isso era coisas relacionadas ao que a mãe pensava como negritude. Então, você é assim, olha, estou com essa pessoa é minha filha, mas assim, que a negritude não venha junto. E tinha um aspecto próprio da branquitude, que é esse lugar de sentimento de superioridade, que eu estou quase emprestando esse lugar civilizatório branco para esse sujeito. Como é que ele vai escolher se identificar culturalmente com algo que é rebaixado na cultura? Então, um racismo que ia vindo do impedimento das pessoas se identificarem com os familiares negros, do impedimento das pessoas estarem perto da família negra. Olha, é tão impactante que não está no livro, mas esse livro foi traduzido para o francês. E essa história é muito legal, que eu fui lançar o livro na França porque algumas pessoas leram de diferentes lugares, quando foi publicado lá, professores universitários, tal, que eram de famílias interraciais na França, ou seja, filho de senegalense com francês, e ficaram tão impactados com o livro, numa forma de compreender algumas coisas que aconteceram, que uma dessas pessoas me chamou para lançar o livro lá. E quando eu lancei o livro em Paris, eu achava que esse livro era um livro sobre o Brasil, mas ele não é um livro só sobre o Brasil, ele é sobre esse aspecto desse encontro racial, né, que é uma ferida do Ocidente, na família. E aí, quando eu fui lançar o livro em Paris, eu lembro que uma menina veio, ela estava na fila para pedir assinatura, e ela falou assim: a minha mãe, quando descobriu que estava grávida do meu pai, que era do Senegal, ela entregou ele para a imigração, porque ele era ilegal. Uau! Porque ela não podia achar que eu pudesse ser educada por um homem do Senegal, que eu ia perder os modos franceses. Ou seja, esse homem servia para ela transar, e para você ver, né? Porque tinha um erotismo, um fetiche sexual do negro, mas ele não poderia ser alguém para educar a filha. O pai da filha dela. O pai da filha. A violência chegou a tanto que ela entregou para a imigração o pai da filha. Então, o racismo na família, inclusive, impede, tem casos, né, que impede a pessoa de ter a família. Porque ela cria um rompimento, a raça como uma categoria que, uma das dinâmicas é o rompimento. Tem uma família aqui, que é a família última, a família nuclear perdeu todo o contato com os avós, com a família branca, que abandonou a filha depois que ela casou com um homem negro. Porque como é que ela ia explicar para uma alta sociedade num casamento que ia ter negros nesse casamento? Ou seja, o racismo impede a possibilidade de ter a própria família. E talvez nesse silenciamento que você vai falando, é porque a raça é uma categoria, se a gente for pensar como uma categoria social, ela é uma categoria que produz segregação. Mas a África do Sul, se você for pensar todos os países que têm guerras, né, raciais, ela produz segregação. Então, se a gente for pensar que a família, a ideia é o oposto da segregação, é a ideia de um núcleo unificado, muitas vezes, falar de raça na família significa, olha, essa família vai poder ter uma divisão. Então, por isso o silenciamento muito grande. E tantas coisas, né? Acho que uma delas, eu acho que tem a ver com alguma coisa que eu estou pensando, né? Os teóricos, por exemplo, da escola de Frankfurt já falavam, né? O quanto a família é uma célula de reprodução das dinâmicas sociais mais amplas, né? Acho que o que você começou falando na tua fala é que a gente não imaginava que numa família interracial, né, toda a dinâmica social, racial mais ampla reverberasse no seu interior, e acho que é isso que você traz, né, no teu livro e na tua pesquisa. Isso acontece também com as categorias de raça, né? Mas uma segunda coisa que tua fala me faz pensar é que
enfim, tem a ver, assim, não da gente poder ler essa coisa toda da segregação e do racismo interno numa chave de crítica, né? Assim, no sentido como se fosse uma espécie de maldade de pessoas racistas, mas dos traumas que estão presentes, né? E do quanto que talvez é uma possibilidade, acho que cada caso é um caso. Quando a gente está falando de psicanálise, a gente está falando do caso singular, é um entrecruzamento entre o singular e o universal, mas do quanto que talvez essas mães ou essas avós, né, queiram proteger os seus filhos, né, de sofrimentos que são atávicos, né, que são ancestrais, que fazem parte da história dessa família, né, e que elas gostariam de alguma maneira, ainda que quase no limite do delírio, né, negando a cor, que é tão evidente, mas se afastar dessa realidade, que é uma realidade tão produtora de sofrimento. Quer dizer, o que eu estou pensando é o quanto essas negações também poderiam conter de uma maneira meio tortuosa os elementos de amor e cuidado, é isso. Eu acho muito importante isso, porque eu não gosto de um pensamento assim, que faça uma reprodução do social direto para o psiquismo. Eu acho que é interessante, voltando ao que você falou, pensar, né, que cada caso é um caso, por isso que eu escolho 5 casos, porque mostra também dinâmicas bem diferentes aqui. Inclusive mostra uma que a família é o oposto do lugar da reprodução. Porque é uma família que tem crítica racial. Ao ter uma crítica racial, e é interessante porque a mãe branca produz uma crítica racial, né? Ela possibilita na criança e nos filhos que sofrem racismo fora da escola, ter uma da casa. Fora da casa, na escola, ter uma força para responder uma coisa que é muito importante. Que essa talvez seja a coisa mais importante para as famílias que vão ouvir, como é que lidam, né? Como é que lida com isso? A família que tinha um orgulho racial, a ideia dos ancestrais negros serem valorizados, pensar uma África positiva, realmente um orgulho racial. Quando essa criança foi para a escola e ouviu, teu nariz é feio, teu cabelo é isso, a criança, ela não achou que ela era inadequada, ou que ela era feia, ou que ela estava fora do lugar. A criança pensou, ele é um racista. Não está em mim. Agora, o que eu fui percebendo nas entrevistas é que aquela pessoa em que a família reproduzia muito fortemente o que está na estrutura social, quando ela encontrava o racismo fora de casa, coincidia exatamente com aquilo que era o núcleo familiar. Que é uma repetição do sofrimento. Uma repetição do sofrimento. E aí ela achava ser feio ser negro, ela tinha vergonha de ser negro. Então você vê que são realmente vivências muito opostas. De uma família que tem orgulho racial, o problema não está em mim. Não é a cor que faz eu sofrer. Não é o meu cabelo. Não tem nada de errado aqui. Está no racista. Que é completamente diferente de tipo da menina que ouve um racismo, teu cabelo é isso e tal, e começa a alisar. E começa a se sentir inadequada. E isso, o impacto da família nessa diferença de reação ao viver o racismo fora de casa, é radical. É radical, e talvez isso seja, eu acho que o mais importante de mostrar nesse livro é que a família é o lugar que, quando a violência racial se reproduz lá dentro, de maior sofrimento. Tem o caso da Mariana, aqui, que é o 3º capítulo do livro. A mãe dela colocava pregador no nariz dela, para afinar o nariz. Só que essa era uma mãe branca, e a mãe era racista. E a mãe olhava para ela e falava, um dia pode ser que você seja bonita como eu. Provavelmente uma mãe super narcisista, com olho, né, verde, e que fazia um elogio ao olho verde. Então a filha começa a achar a mãe bonita e se achar horrorosa. Ela vai contando isso, a Mariana. Então, de uma violência que hoje ela pode ter percebido que aquilo era um racismo da mãe, se distanciado dessa mãe, mas ela diz que quando ela... E é uma mulher muito bonita, na entrevista, assim, era uma mulher linda.
ela fala, eu sei que eu sou bonita, mas quando eu me olho no espelho, volta aquela imagem de uma criança odiada. Porque a gente sabe o impacto da nomeação da mãe, do olhar da mãe. E uma mãe olhar para uma filha achando ela feia, nomeando ela de feia, é um impacto assim que obviamente não se compara ao impacto de um racismo na escola. É um impacto para o resto de uma vida. Eu estava justamente pensando, né, como tudo aquilo que a gente aprende em psicanálise, né, sobre essa questão dessas primeiras identificações, né, no núcleo familiar, eu acho que tem a ver com isso que você está contando desse caso, porque ela, de alguma maneira, introjetou uma mãe, né, que, mesmo que diante do espelho e ela possa até reconhecer aspectos bonitos, ainda é uma voz dentro dela que, de alguma maneira, a desvaloriza, né? E ela tende a reproduzir essa, né, essa imagem interna, ou esse objeto mãe interno, né, pelas sucessivas gerações. Então, tem um componente aí, né, que é um diferencial de quando isso acontece dentro da família do que fora, porque é ali que estão se constituindo essas primeiras identificações que nos estruturam também, né, de alguma maneira.